Meu Deus! Lembro-me do tempo em que fui para a escola pela primeira vez. No jardim de infância. A ideia era progredir, passar para a primeira série e depois continuar, subindo de ano em ano. No ensino médio, enfrentei uma grande transição na vida. A pressão era constante. Avance, alcance notas melhores e, finalmente, seja bom o suficiente para ingressar na faculdade. Quando finalmente cheguei à faculdade, a jornada continuou passo a passo, seguindo em direção ao momento em que estaria pronto para entrar no mundo profissional. A luta pelo sucesso na carreira ou nos negócios parecia interminável. Novamente, havia uma escada diante de mim. Algo pelo qual eu estava sempre buscando. Então, num piscar de olhos, aos 40 e poucos, na metade da vida, acordei um dia e percebi. Cheguei. No entanto, estranhamente, senti-me praticamente como sempre me senti. Na verdade, comecei a questionar se talvez eu não estivesse um pouco iludido. Isso me fez lembrar de algo que acontece com a comida. Estamos sempre vivendo em algum lugar onde não estamos. Como mencionei anteriormente, é útil planejar e olhar para o futuro. Mas percebi que não adianta planejar um futuro no qual, quando você finalmente chega lá, e ele se torna presente, você não está verdadeiramente presente. Você está vivendo em algum outro futuro que ainda não chegou. É uma reflexão sobre como, às vezes, passamos tanto tempo olhando para frente que nos esquecemos de estar plenamente presentes no agora. E assim, nesse ciclo incessante, nunca somos capazes de verdadeiramente colher e saborear os frutos de nossas ações. A vida autêntica só pode ser vivida se estivermos plenamente presentes no agora. Contudo, o presente nunca parece ser suficiente. Nunca estamos verdadeiramente imersos nele. Em vez disso, somos constantemente consumidos pela ânsia de avançar, de perseguir um futuro que acreditamos ser mais gratificante. Nossa tecnologia avançou a tal ponto que podemos, praticamente instantaneamente, realizar nossos desejos para o futuro com um simples toque de botão. Mas já imaginou como seria o mundo se pudéssemos satisfazer cada desejo no momento em que ele surge? Pense, por exemplo, em poder sonhar qualquer coisa que desejasse quando for para a cama à noite. Inicialmente, é claro, sonharia com prazeres incríveis, aventuras emocionantes e a realização de todos os seus desejos mais profundos. No entanto, com o passar do tempo, não acha que começaria a desejar um pouco de surpresa? Um pouco menos de controle sobre o que está acontecendo? Após alguns meses ou anos, talvez desejasse sonhar com situações desafiadoras, onde não há prazer instantâneo, nenhuma realização imediata. Alguma vez, quando criança, sentiu sede em um dia quente e desejou um sorvete? Já tentou adiar o momento de comê-lo, prolongando a sede até que o primeiro gole seja incrivelmente gratificante? Essa analogia nos lembra que a verdadeira satisfação vem da jornada, da espera e da antecipação, da imersão no presente e da aceitação de que nem tudo precisa acontecer instantaneamente. O encanto da vida reside na sua imprevisibilidade e na capacidade de saborear cada momento à medida que ele se desenrola. É um lembrete de que, às vezes, as melhores experiências são aquelas que não são consumadas imediatamente, mas são aguardadas com paciência, trazendo consigo uma profundidade e uma riqueza que a pressa jamais poderá igualar.
Da mesma forma, a impaciência com o tempo, o desejo constante pelo futuro, é uma experiência frustrante. Isso é como a Maia, termo que frequentemente representa ilusão, ou melhor, as ilusões que surgem da aceitação de certas convenções sociais. Por exemplo, a noção de separação entre as coisas, quando não estamos conscientes de que isso é uma construção social, nos coloca em risco de sermos enganados. Uma das convenções que, creio eu, nos engana mais do que qualquer outra é o tempo. Para nós, seres humanos, o tempo tem uma importância extraordinária. Talvez essa seja uma das principais maneiras pelas quais nos distinguimos dos animais. Os humanos foram chamados de animais que percebem o tempo, criaturas profundamente conscientes de que suas vidas se desenrolam ao longo de uma linha que se estende do passado ao presente e ao futuro. Ao contrário dos animais, que parecem viver momento a momento sem memórias duradouras, os humanos têm memórias fortes. Essas memórias nos permitem trazer o passado à mente e, com base nele, criar visões do futuro. Somos capazes de projetar o futuro com base no que aconteceu no passado. Um dom que nos diferencia significativamente das outras criaturas em nosso planeta. E assim, embora essa habilidade dê ao homem a capacidade extraordinária de planejar sua vida, de se preparar para o futuro, há um preço muito alto a ser pago por isso, especialmente quando ele leva essa habilidade muito a sério. O preço é não perceber que a verdadeira realidade em que vive é o momento presente. Por exemplo, um animal provavelmente não se preocupa muito com problemas de doença, morte ou fome no futuro. Se um animal vê outro morto, não pensa: bem, um dia isso vai acontecer comigo. Em vez disso, ele apenas percebe um animal morto, cheira, verifica se é comestível e segue em frente. Mas para os seres humanos, a situação é completamente diferente, pois passamos a maior parte do tempo e grande parte de nossa energia emocional vivendo em um tempo que não está aqui. Vivendo dentro e em outro lugar que não é concretamente real. Tanto é assim que, embora possamos estar bastante confortáveis e felizes em nossas circunstâncias atuais, se não houver uma garantia de que teremos diversão e satisfação no futuro, ficamos inquietos, mesmo em meio ao prazer e à riqueza. Desenvolvemos uma espécie de ansiedade crônica em relação ao tempo. Queremos ter certeza cada vez mais, pois somos sensíveis às incertezas. Desejamos, com cada vez mais urgência, garantir que nosso futuro esteja assegurado. Por causa dessa sensibilidade, o futuro se torna mais importante para a maioria dos seres humanos do que o presente. Nesse sentido, somos fisgados pela Maia, pela ilusão. Controlar e planejar o futuro serve de pouco, a menos que sejamos capazes, ao mesmo tempo, de viver completamente no presente. Quando vivemos tanto tempo preocupados com o futuro nas sociedades civilizadas, tornamo-nos semelhantes a burros famintos com uma cenoura presa à frente de nós, sempre fora de alcance. Assim como esses burros, corremos atrás, perseguimos, mas nunca conseguimos alcançar verdadeiramente o futuro que desejamos. No entanto, quando alguém percebe que o presente é o único lugar onde verdadeiramente habita e que o passado e o futuro não passam de ilusões úteis, percebe que só é útil e valioso se for possível viver plenamente no presente. Como mencionei, podemos mergulhar completamente na realidade momentânea da vida à medida que ela se desenrola, semelhante à música.
Buda, um dos sábios mais notáveis de sua época, foi chamado de Buda porque significa o desperto, o homem que estava plenamente acordado. Mas em que sentido ele estava acordado? Ele estava acordado no sentido de que estava completamente presente. Dizemos de uma pessoa que está fora de si, ela não está completamente presente. E assim, toda a nossa cultura, toda a nossa civilização envolvida com o tempo e vivendo exclusivamente para um futuro, é de fato uma forma de insanidade. Não estamos completamente aqui, não estamos acordados, não estamos vivos no agora. Consequentemente, estamos constantemente famintos e cobiçosos, sempre buscando algo que parece delicioso. Vivemos para uma abstração que ainda não aconteceu, algo que não conhecemos verdadeiramente. Este é o preço que pagamos por perder a verdadeira plenitude do presente, uma lição vital que precisamos aprender para redescobrir a verdadeira essência da vida. E assim, ao concluirmos esta jornada pelo conhecimento e sabedoria, convido você a se conectar ainda mais conosco na lareira do conhecimento. Se este conteúdo ressoou com você, por favor, curta, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos inspiradores. Agradecemos sinceramente por fazer parte desta comunidade dedicada ao crescimento pessoal e à exploração do mundo do saber. Juntos, vamos continuar a aprender, a questionar e a descobrir, iluminando nossas mentes e corações com conhecimento valioso. Até o próximo encontro na lareira do conhecimento. Muito obrigado por estar conosco.